18 de novembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 18. Você que é novo no canal, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito para trazer experiência para os que são moços e jovens, para trazer mais sabedoria para os que são sábios e para trazer inteligência, entendimento e prudência para os que são simples. Por isso, é um livro que vale a pena de você ler. Se você nunca leu Provérbios, acompanhe o canal para que você possa fazer a leitura e chegar mais perto dos ensinamentos de Deus. Você pode ler um capítulo por dia. Provérbios tem 31 capítulos. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Vamos agora ler Provérbios 18, dia 18, dia de ler Provérbios 18. Provérbios 18 é um capítulo que ensina a importância dos relacionamentos. Pessoas que vivem isoladas, que são solitárias, que não gostam de amizades, são pessoas que estão no caminho errado. Provérbios 18 fala que é muito importante você não se isolar, que é muito importante você não ser egoísta e pensar só no seu próprio interesse, que é muito importante você estabelecer relacionamentos com as pessoas, porque dos relacionamentos você cresce, você aprende, você conquista amigos, e quando você tem muitos amigos, você consegue sair das situações difíceis por esses contatos. Não é que você busca contatos por interesse, mas você busca contatos e relacionamentos com sinceridade, querendo mesmo dar o seu melhor para ajudar os outros e receber o melhor que os outros têm quando você é amigo delas. Provérbios 18 fala que a vida não é sobre o seu interesse, mas é sobre viver em comunidade. O segundo mandamento é amar o próximo como a você mesmo. Então Deus ama quando as pessoas estão reunidas. Inclusive tem um salmo que fala sobre isso. O Salmo 133 fala assim: como é bom e como é suave quando os irmãos vivem em união. Quando acontece isso, é como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então o óleo do Salmo 133 fala a respeito da presença de Deus. E ele fala que quando o povo está unido, Deus derrama a sua presença, ele derrama a glória dele onde existe união. Vamos ler agora Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então ele fala, aquele que se isola é aquele que não quer se misturar. Ele quer só que o interesse dele seja atendido. Quando ele tem que negociar o interesse dele com outras pessoas, ele é egoísta. Quem faz isso está indo contra a verdadeira sabedoria. Aquela pessoa que fala assim, eu quero só que seja feita a minha vontade. Como você é no seu relacionamento conjugal? Você quer que sempre seja feita a sua vontade? Você precisa negociar com o seu marido, com a sua esposa. Um dia é de um fazer a escolha do jantar, do almoço. O outro dia é do outro. Vocês não precisam concordar em tudo, mas precisam ter respeito e amor um pelo outro. Versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Então o tolo, ele não quer saber de entender e de ter empatia. O que é empatia? É entender o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo. Ele não tem prazer no entendimento do que é dos outros. Ele só quer saber dispor os seus pensamentos. Ele só quer saber dele falar, dele sentir. Tudo é sobre ele. Existem pessoas que são narcisistas. Elas só pensam nelas. Se você está num namoro e percebeu
que essa pessoa é assim, ela só pensa nela, sempre ela vem em primeiro lugar e nunca você tem vez, repense se você deve levar esse relacionamento à frente. Versículo 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Impiedade é a maldade. Com a maldade vem o desprezo. Se você age com maldade com as pessoas, você vai ser desprezado. Tenha bondade. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito que aquele que age com benignidade e com fidelidade encontra graça diante de Deus e dos homens. Se você é bondoso e é fiel, você acha graça, você é bem-vindo por Deus e pelos homens. Mas se você age com maldade, vem o desprezo. Tem pessoas que fazem o mal para os outros e depois querem que os outros a recebam. Veja como você trata as pessoas. E com a desonra vem a vergonha. Quando você desonra, desrespeita alguém, você também recebe a vergonha. Versículo 4. As palavras do homem, e também aqui vem com a desonra, vem a vergonha, quando você desrespeita alguém. As pessoas, aquela pessoa que foi desrespeitada, ela vai dizer, olha, aquela pessoa fez isso para mim. Você vai passar vergonha. As outras pessoas, quando souberem aquilo que você fez, que desrespeita o outro, que desonra o outro, isso vai ser como uma vergonha para você. Então veja como você trata as pessoas. Versículo 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Então, o versículo 4 ele está dizendo, cuide do que você fala para os outros, né? Porque aquilo que você fala pode entrar no coração do outro e ferir profundamente, assim como também pode criar uma palavra de ânimo, de fé, de esperança que anima aquele que está abatido. O que você fala tem muita profundidade. Pode salvar e pode matar. Tanto que lá em 1 João, no capítulo 3, está escrito que o homicida é aquele que mata o seu irmão por meio de palavras. Então veja que lá em 1 João, ele fala que dependendo do que você fala, você pode ser um assassino. Então João está dizendo que as palavras ruins têm muita força para matar a outra pessoa. E aqui o versículo 4 confirma isso. As palavras do homem são águas profundas. Você pode trazer vida para aquele que está abatido, para aquele que está morrendo, e pode trazer a morte para alguém, dependendo do que você fala. Mas a fonte da sabedoria, quem que é a fonte da sabedoria? A fonte da sabedoria é Deus. Deus, quem anda com Deus, tem palavras de Deus, e é como um ribeiro que transborda, ou seja, Jesus disse que ele é a água da vida. Aquele que está ligado na fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria é Deus. Jesus é Deus também, ele é o Deus Filho. Aquele que está ligado à fonte da sabedoria, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, ele é como se fosse um ribeiro que transborda. Ele tem água da vida para falar para as pessoas. Que você seja uma pessoa conectada com a fonte, que você esteja conectado com Deus, que você receba a luz de Deus e as palavras de Deus para trazer vida para as pessoas à sua volta. Versículo 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Então o versículo 5 está dizendo, nos seus relacionamentos, não é bom você favorecer alguém que faz as coisas erradas. Tem pessoas dentro dos seus negócios que favorecem aqueles colaboradores preguiçosos só porque eles são colaboradores bajuladores. Tem aquela pessoa que não faz o seu trabalho, mas dentro da empresa ele é agradável, é a pessoa legal, é a pessoa simpática. E muitas vezes aquele colaborador que faz o trabalho, mas é mais reservado, é mais introvertido, acaba sendo prejudicado, porque aquele outro colaborador é o enganador, na verdade. Então, não é bom você favorecer alguém dentro do seu negócio e tirar o direito daquele que está fazendo a coisa certa. Não se deixe levar por pessoas que são muito simpáticas, muito legais, mas que não fazem a parte delas. Você deve prezar pela justiça. Versículo 6.
As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Então veja que o tolo é aquele que cria guerra, cria contenda. É aquela pessoa que quando abre a boca para criar confusão. A sua conversa atrai açoites. Fuja do relacionamento com pessoas assim. Mas se essa pessoa faz parte da sua família, não tem como você fugir desse relacionamento. Converse com essa pessoa e mostre esse texto de Provérbios. Leia Provérbios 18 com essa pessoa. Mostre para a pessoa que ela está causando divisão, separação, por ela ser assim. Versículo, e quando essa pessoa abrir a boca e começar a criar discussão, criar divisão, faça uma brincadeira com essa pessoa, diga assim, lá vem, lá vem o encrenqueiro, você já está querendo criar confusão, você só vai trazer confusão, você só vai trazer confusão. Crie uma forma de que você fale com essa pessoa, que quando você fala para ela, aquilo ali, que a pessoa se desperte, que a pessoa entenda, que a pessoa perceba que ela está criando mal dentro de casa. Versículo 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então, versículo 7. Tome cuidado com o que você fala. Procure ter sabedoria no que você fala. Fuja das pessoas que você não tem obrigação de se envolver e que são tolas, porque a conversa do tolo é a sua própria desgraça. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Tem uma outra versão que fala que os mexericos são como petiscos deliciosos. Então as pessoas muitas vezes ficam atentas quando estão com fofocas. Fuja dos fofoqueiros, fuja das fofocas. Aqui nessa versão que nós estamos lendo, que é a NVI, nova versão internacional, ele colocou aqui as palavras do caluniador. Caluniador é aquele que fala que a outra pessoa praticou um crime. Se você procurar o que é calúnia, calúnia é quando eu digo que uma pessoa cometeu um crime mesmo sabendo que aquela pessoa é inocente. Então eu digo, por exemplo, o fulano é um ladrão e eu sei que a pessoa não roubou ninguém. Quando eu faço isso, eu estou caluniando a pessoa. Mas tem uma outra versão, que é a Almeida, que fala que os mexericos são deliciosos. Eles entram até o íntimo do ventre. Então ele está dizendo aqui, todo tipo de fofoca, difamação, que é você ficar destruindo a fama das outras pessoas, falando pelas costas dela. Esses tipos de conversa, as pessoas ficam atentas, prestando atenção, e isso pode entrar no coração das pessoas. Você precisa guardar o seu coração de fofocas. Às vezes você deixa alguém influenciar você sobre uma outra pessoa que você nem conhece, nunca viu, nunca conversou, e a pessoa vem e fala para você uma coisa e você acredita. Antes de você acreditar no que falam de outras pessoas que você não conhece, não forme nenhum julgamento com base nisso. Muito pelo contrário, preste atenção na pessoa que veio fazer a fofoca, que veio falar mal a respeito do outro. Guarde bem o que a pessoa falou para você, porque o que a pessoa fala mostra mais a respeito da pessoa do que do outro. E daí você pode guardar aquela informação, conversar com a outra pessoa e ver. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Mas o fato do caluniador, do fofoqueiro, daquela pessoa que veio trazer a notícia para você, vir falar para você, você tem que avaliar se aquilo veio como um aviso ou se aquilo mostra que você não pode confiar nessa pessoa. Porque a pessoa que traz a informação para você é a mesma que pega a informação sua e fala para os outros a seu respeito. Então você tem que avaliar a situação. Se foi uma pessoa que Deus colocou no seu caminho para te dar um aviso sobre os perigos do relacionamento com outra pessoa, ou se ela veio como fofoqueira, difamadora, caluniadora,
e você tem que tomar cuidado com essa pessoa. Versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Tem uma outra versão que diz assim: aquele que é negligente no seu trabalho é amigo do desperdiçador. Então, quem relaxa em seu trabalho, quem é negligente no seu trabalho é amigo daquele que desperdiça, amigo daquele que desperdiça tempo, aquele que desperdiça dinheiro, aquele que desperdiça o seu recurso. Desperdiçar significa que joga fora. Então, não seja negligente no que você faz. Seja sempre intencional quando você acorda e você vai estudar, quando você vai trabalhar, quando você vai buscar a Deus. Tenha propósitos, tenha planejamento com relação ao seu tempo, com relação ao seu dinheiro. Muitas pessoas não têm planos para o futuro em relação ao seu dinheiro e acabam gastando dinheiro com bobagens. E as propagandas estão aí. Várias e várias empresas querendo vender a todo custo. Então, se você não tem planos a respeito de investimentos, aplicação financeira, planos para o seu futuro, você acaba gastando naquilo que você não precisa. Preste atenção, não seja negligente. Aqui ele fala, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Mas nós temos muitos trabalhos. Nós temos o trabalho de cuidar da nossa alma, temos o trabalho de cuidar do nosso corpo, temos o trabalho de cuidar da nossa vida espiritual. Quem relaxa no seu trabalho relacionado a Deus, ler a palavra, buscar a Deus, vamos dizer que isso são tarefas que nós precisamos cuidar. Quem relaxa nisso é irmão do que o destrói. Se você relaxa, vamos levar isso para o lado espiritual. Se você relaxa no tempo do devocional, da oração, do jejum, da leitura da palavra, de participar da escola bíblica, de estar no culto, quem relaxa no seu trabalho é irmão do que o destrói. Você é irmão do diabo. É irmão de Satanás. É irmão do seu adversário. A palavra Satanás significa adversário. Você está sendo irmão do diabo se você não cuidar da sua vida espiritual. Quem relaxa em seu trabalho, nos seus negócios, é irmão do que o destrói. Então, se você não cuida dos seus negócios, dos seus estudos, você está sendo amigo do diabo. Você está se deixando destruir. Qual é a função do diabo? João capítulo 10, versículo 10. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Então ele vem para destruir você. Se você é relaxado, não faz a sua parte, você está sendo amigo dele. Está sendo irmão do diabo, está ajudando ele a destruir você mesmo. Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Então o versículo 10 está dizendo: o seu relacionamento com Deus deve ser o primeiro relacionamento que você deve cuidar. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para essa torre forte, que é o nome do Senhor, e estão seguros. Então os justos sempre estão com Deus. Vamos lembrar que justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus. Lembre da roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele lê a palavra de Deus e ele fica colado em fazer a vontade de Deus. Versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. O versículo 11 está dizendo que as pessoas que têm muito dinheiro pensam que com o dinheiro que têm estão completamente seguras. Elas pensam que com as câmeras, as cercas elétricas, os seguranças que elas pagam, que elas estão completamente seguras. Eles a imaginam como se fosse um muro que é impossível de escalar. O versículo 11 está trazendo uma lembrança. A maior riqueza que nós temos é Deus. Veja que esse versículo 11, ele vem logo depois do 10. O 10 fala que o nome do Senhor é que é uma torre forte. Os justos, os que seguem a Deus, correm para Deus. Têm a sua segurança em Deus. Agora os ricos,
Eles imaginam. Veja que o versículo 11, ele usa o verbo imaginar. Eles imaginam que é impossível de escalar a sua segurança. Mas o Salmo 127 fala que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não estiver cuidando da cidade. Então, use sim as riquezas que você tem para cuidar do seu terreno, cuidar da sua casa. Se você pode colocar câmeras, cercas elétricas e pode contratar um segurança, você pode fazer tudo isso. Mas a sua segurança deve estar primeiramente em Deus. Porque o Salmo 127 fala que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Existem muitos relatos de bancos que foram assaltados, de órgãos públicos que foram assaltados, mesmo com todo o sistema de câmera e de segurança. Então, é uma ilusão esquecer-se de Deus e colocar a plena confiança nas riquezas. As riquezas ajudam, mas é o Senhor que tem a decisão e Ele que dá a segurança absoluta. Versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, o versículo 12 está dizendo: nos seus relacionamentos, seja humilde, respeite as pessoas, trate bem a todos. Você quer receber a honra? Honre as pessoas para que você seja honrado. Quando você é humilde e honra as pessoas, você também é honrado. Jesus, que é o próprio Filho de Deus, lavou os pés dos seus discípulos, dando o exemplo do cuidado e da atenção, ele sendo mestre com os seus liderados. Então o versículo 12 fala: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Aquele que é orgulhoso, é arrogante, ele vai, logo em seguida, ele vai tropeçar, ele vai ter uma queda. Mas a humildade antecede a honra. Versículo 13. O versículo 12 aqui, como você trata o seu marido e como você trata a sua esposa e como você trata os seus filhos e como você trata os seus pais no dia a dia. Você tem observado essa questão de ter humildade, de escutar o outro e de querer resolver a situação, ou você tem sido uma pessoa briguenta? Lá em Provérbios 21, a Bíblia fala que é melhor morar num canto, né, do que ficar dentro de uma casa muito grande com a mulher que é briguenta. O texto lá de Provérbios 21 fala da mulher briguenta, mas na verdade o texto se refere à pessoa briguenta. Então veja que Provérbios 21 vai dizer que nós precisamos ter essa humildade, não querer criar brigas nos nossos relacionamentos. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Nos seus relacionamentos, quando você está conversando com as pessoas, você precisa ter paciência. Escute bem para que você saiba bem o que está sendo falado, para que você possa dar uma resposta condizente, uma resposta certa. Não seja apressado em dar opiniões, palpites ou dizer alguma coisa quando a pessoa ainda não terminou de falar tudo. Às vezes, uma pessoa começa uma conversa com você falando uma coisa ruim. E aí você já fica com impaciência e já fala, lá vem você de volta com o mesmo assunto. Você não sabe por que ela começou a conversa falando de uma coisa desagradável. Às vezes ela fala de uma coisa desagradável no começo, mas ela já vai dizer na sequência que já encontrou a solução, que já encontrou a resposta, que resolveu de um ou de outro jeito. E você, pela sua impaciência, já foi xingando ou dizendo, lá vem você de volta com esse assunto. Espere a pessoa terminar de falar tudo, pense antes de responder, para que você possa ter conversas que sejam edificantes, que tragam solução e não mais e mais brigas. Versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O versículo 14
está dizendo que você tem que tomar cuidado em como está o seu coração. Quando você começa a ficar deprimido, quando você começa a ficar para baixo, quando você começa a ficar entristecido, você precisa usar a palavra de Deus como sua torre, como sua força. Como que eu uso a palavra de Deus como minha torre, como minha força? Eu começo a lembrar e a declarar em voz alta os versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me dará saúde, Ele me dará provisão, Ele me dará graça, Ele me dará poder, Ele me dará unção, Ele me dará sabedoria. Ele está comigo aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então, está aos meus olhos parece impossível, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 31. Operando Deus, quem impedirá? Então alguém pode dizer a você, você conseguir aquela promoção? Você conseguir passar naquele vestibular? Você conseguir abrir o negócio? Agora, se você se deixa abater, aí você fica lá, caído. Então o versículo 14 está dizendo, você tem que cuidar de como está o seu espírito. O espírito do homem o sustenta na doença. Se você tem um espírito forte, você passa pela batalha. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Não tem como uma pessoa de fora levantar você. É você que tem que cuidar do seu coração. É você que tem que tomar a decisão de erguer a cabeça. O Salmo 121 fala assim, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então veja, olhe para Deus, porque Deus fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, Ele tem todo o poder. E lembre aqui do versículo 10, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela, correm para o Senhor e estão seguros. Versículo 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então o versículo 15 está dizendo, ó, o coração aqui fala sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa razão. O coração do que tem discernimento, aquelas pessoas que têm inteligência, elas buscam adquirir conhecimento. Nós já lemos Provérbios capítulo 4, que no versículo 7 fala assim, adquira o conhecimento, adquira a sabedoria, porque com a sabedoria você encontra as respostas que você precisa. Então o coração do que tem sabedoria, inteligência, entendimento, ele procura adquirir conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Seja um sábio. Fuja das conversas que carregam fofocas, calúnias, mentiras. Use os seus ouvidos, empreste os seus ouvidos para as palavras que trazem sabedoria para você. 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O versículo 16 está dizendo, ó, para ter relacionamentos com aquelas pessoas que você quer acessar, que você quer conhecer, você pode dar um presente. Procure saber o que a pessoa gosta e dê um bom presente e você vai abrir um caminho para começar um relacionamento, uma amizade com aquela pessoa. Versículo 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Então o versículo 17 está dizendo, a primeira pessoa que aparece na sua frente falando de alguém, parece que ela tem razão. Mas não caia, espere para você ouvir o outro, para você ter os dois lados da conversa, para você saber qual é a verdade. Versículo 18. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O versículo 18 está nos ensinando que até entre pessoas que são poderosas, pessoas que sabem como resolver os problemas, acontecem situações na vida que você não tem a resposta.
E aí você precisa lançar sortes. Quantas vezes as pessoas dizem assim: a gente não sabe como resolver esse problema, vamos fazer aqui um sorteio para ver quem que vai ficar com essa parte do negócio. Então o versículo 18 está dizendo: nem tudo você consegue resolver com toda a informação que você tem. Às vezes você tem que negociar algumas situações. Versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. O versículo 19 fala: tome muito cuidado em como você conversa com as pessoas. O que você fala pode machucar a pessoa. Versículo 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Essa versão aqui fala que do fruto da boca enche-se o estômago do homem, mas tem uma outra versão que fala assim: do fruto da sua boca cada um comerá o bem. Então significa, você colhe aquilo que você fala com a sua boca. Preste atenção em como você fala, como você trata as pessoas. Porque aquilo que você fala e como você trata as pessoas é aquilo que vai voltar para você. 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então aqui, mais uma vez, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Vamos lembrar de 1 João capítulo 3. Aqueles que falam mal com o seu irmão são como homicidas, são assassinos. E a língua tem o poder também sobre a vida. Você pode declarar a palavra de Deus. Esse versículo 21 aqui podemos aplicar em dois aspectos. Vamos lembrar, você pode usar a língua para você mesmo, para você mesma. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu sou muito fraco, isso não é para mim. Você pode usar a língua sim, está usando para a sua morte. Mas você pode usar para a sua vida, declarando as palavras de Deus. Para você e para os outros também. Então, use a sua língua para o bem. Para você mesmo, para você mesma e para as pessoas com quem você convive. Não diga para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido palavras ruins. Veja o que você fala. Versículo 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Esse versículo 22 fala: quem encontra um bom casamento encontrou algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Agora, quem encontra uma pessoa, recebeu a bênção do Senhor. Você veja que o capítulo inteiro de Provérbios 18, ele foca nos relacionamentos. E ele fala, todo o texto fala sobre como você deve tratar as pessoas. E depois no versículo 22, quando ele está no final, aqui ele fala que aquele que encontra um bom casamento encontrou uma bênção do Senhor. Veja que, fazendo uma aplicação prática, você pode dizer assim: Deus fala, cuide bem de como você trata as pessoas, que no final você vai acabar encontrando uma boa pessoa para ter um bom casamento. Porque se você respeita bem as pessoas, você vai encontrar uma boa pessoa para você ter um casamento. Versículo 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Esse versículo 23 está dizendo que é bom você buscar a riqueza. Nós já lemos nesse mês Provérbios capítulo 10. E nós comentamos em Provérbios 10. Lá em Provérbios 10, no versículo 22, fala assim: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E aí todo o capítulo 10, nós lemos o capítulo 10 e nós destacamos: Deus quer que você tenha sabedoria, que você tenha conhecimento, que você tenha discernimento, que você tenha prudência. Então Ele quer que você tenha sabedoria para construir projetos, negócios. Provérbios capítulo 16 fala que Deus, Provérbios capítulo 12 antes, fala que Deus ama, que aquele que ama a disciplina, a correção, a constância vai ser abençoado. E Provérbios 16 fala sobre planejamento. Se você tem planejamento na sua vida, você prospera, colocando Deus em primeiro lugar. Agora, o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Ficar em uma situação de pobreza
Muitas vezes você vai até o rico. Por que que o rico responde com aspereza? Porque aquele que está rico, ele está fazendo a parte dele. Se você conversa com a pessoa que é rica espiritualmente, o rico espiritualmente é o que ora, lê a Bíblia, jejua. O rico financeiramente é aquele que tem disciplina, tem constância, acorda e faz o seu planejamento, a sua organização. Se é temente a Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar nos seus negócios, ele vai para a escola bíblica, ele faz a parte dele. E aí muitas vezes o rico vai dizer, por que que você não faz a sua parte? Então o pobre, ele vive só implorando, mendigando, pedindo por misericórdia. Mas muito melhor do que você ser uma pessoa que fica pedindo é você fazer a sua parte. Porque aí você não precisa ficar implorando. Uma coisa é você cair numa situação difícil e precisar de ajuda. Outra coisa é você não fazer a sua parte. O pobre é aquele que não faz a sua parte. Então, faça a sua parte, para que você não escute alguém que está em uma boa condição dizendo: por que que você não vai trabalhar? Por que que você não vai orar? Por que que você não faz a sua parte? Versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Veja que o 24 fala justamente isso. Você pode ter muitos amigos, pode acontecer uma situação imprevista. A pessoa pode cair na ruína, pode acontecer uma coisa inesperada. Mas aí nessa hora, quando acontece o imprevisto, aquele que tem muitos amigos pode ter um amigo que é mais apegado que um irmão. Pode ter um amigo que vai estender a mão e vai ajudar naquilo que você precisa. Essa é a meditação de Provérbios 18. Cuide dos seus relacionamentos. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém, amém.